Você sabia que o consumo de pornografia pode afetar seriamente a sua compreensão do que seja o sexo? Assim como reprimir em excesso a criança também pode influenciar na vida adulta? Para entender mais sobre por que ainda é tão difícil lidar com esse assunto em pleno século XXI, é que converso agora com a terapeuta tântrica Paula Emanuela. Queria que a gente pudesse começar falando exatamente sobre isso, porque ainda hoje, em pleno século XXI, o sexo é visto como um assunto tabu. Sim, gratidão por estar aqui. Realmente, a sexualidade e o sexo ainda é visto como um tabu, por muitas vezes pela falta de informação, né? Na verdade, a gente vem de um analfabetismo sexual, né? Onde os nossos avós não aprenderam, então os nossos pais também não. Não é que eles não aprenderam na prática, eles não aprenderam como ensinar, né? Como orientar. Pouquíssimos pais sabem que a educação sexual parte dos pais, não é na escola, não é na escola da vida, não é a sociedade que ensina, são os pais que vão ensinar. Não necessariamente eu estou falando de sexo, mas a educação sexual. A falta de educação sexual é que traz todo esse tabu que é proibido, que não pode, que é feio, que é sujo, né? Um dos principais motivos dos abusos sexuais é porque as crianças não são informadas, que aquilo é um abuso. Então, isso é uma área muito triste dentro da nossa sexualidade. Mas isso afeta também os adultos. Porque como que eu nunca tive essa informação, e aí eu me deparo com meu filho adolescente, ou com meu filho pequeno, se tocando no sentido de descoberta, e aí? O que eu faço? Quando eu me deparo com alguma questão minha, né, dentro da sexualidade, não gostei, porque muitos toques sexuais trazem dor. Nossa, mas por que eu não gostei disso? Ah, isso é errado. Né? Mas quem que falou que é errado? Então, assim, a gente vai se debatendo, se entrando em nuances, né, que vêm de gerações, gerações. Se a gente pensar, assim, como que foi a vida sexual da minha bisavó? Aí da minha avó, da minha mãe. E a gente está vendo, ainda por estar no século XXI, mas a gente ainda tem um grande passo. Dentro dos meus estudos, eu acredito que daqui a uns 50 anos, talvez os nossos netos vão pegar uma sexualidade mais livre, sem ainda tabu, porque hoje ainda existe muito julgamento. A gente tem a liberdade, mas é uma liberdade provisória. Eu sempre não é uma liberdade provisória, porque assim, necessariamente a gente não é livre para se expressar, livre, por exemplo, eu atendo casais que a mulher fala, eu não tenho coragem de falar que eu gosto disso, ou que eu gostaria de experimentar isso, assim como homens também falam, não tenho coragem de pedir isso para minha esposa, isso é coisa de mulher da vida, isso é coisa, então, da onde que vem isso? Né? Da onde que vem isso? Então, realmente, nós estamos colhendo frutos aí desse resultado de não ter esse analfabetismo, né? De não ter essa educação sexual que é fruto desse analfabetismo sexual. E Paula, você citou um aspecto, acho que é muito relevante para essa nossa conversa, que eu acho que a pandemia trouxe isso muito à tona, né? Às vezes no dia a dia eu não sei bem o que é aquilo que me traz prazer ou que me deixa mais confortável numa relação, e a pandemia obrigou a gente a olhar para isso, né? Como que está essa questão? Como que estão os seus atendimentos? Qual que é a maior demanda que você recebe? Sim, antes da pandemia, sempre vinham questões assim relacionadas ao cotidiano, as mulheres sempre, a principal queixa é o baixo libido, não conseguir acessar ali, estar na mesma frequência que o homem está sempre com uma frequência energética de desejo sexual sempre maior que o da mulher, isso sempre teve, e amados, vai continuar tendo, porque o homem foi ensinado a ele que tudo vai se resolver com o sexo. Então, quando a gente tira, né, quando os nossos pais, os nossos avós tirou o choro dos meninos, ó, engole o choro, isso não é coisa de homem. Automaticamente, intuitamente, o homem, peraí, como que eu vou resolver a minha vida emocional? Então, se o homem tá feliz, se ele quer sexo, se ele tá triste, ele quer sexo, se ele tá irritado, ele quer sexo, porque foi uma fuga. A maneira que ele descobriu de como se relacionar, na verdade, esconder essas emoções.
Já em contrapartida, a mulher foi aberto para ela, sim, menina pode chorar, né? Mas automaticamente fecha as pernas. É isso, não toque, isso é feio. E aí nós crescemos ouvindo isso, né? Fecha as pernas e de repente, em um determinado momento da minha vida, eu tenho que abrir essas pernas, e eu tenho que sentir prazer e dar prazer ainda. E aí eu tenho que ser uma esposa perfeita, a mãe perfeita, o corpo perfeito, a casa perfeita. E aí essa mulher não dá conta, porque ninguém vai dar conta, né? Então, a verdade é que estamos sobrecarregadas, o homem continua ali no seu mundo, e ele traz essa fuga. Então, antes da pandemia, isso era comum. Só que na pandemia, isso potencializou ao quadrado. Que a mulher que já tinha todas essas questões, agora ela teve que olhar para dentro, ficar dentro de casa, e antes ela podia ter uma fuga no trabalho, uma fuga no lazer, vou visitar meus pais, os avós, isso era muito comum. E de repente eu não posso mais, e eu tenho que ficar dentro de casa, e de repente me deparar com esses desafios cotidianos, principalmente para quem tem filhos pequenos, né? Que teve que ficar em casa, as crianças não vão mais para a escola, agora fica dentro de casa. Então, foram muitos desafios nessa quarentena. Eu acho que agora que as pessoas estão começando a respirar um pouco dentro desses desafios de logística mesmo. Sabe, de eu estar em casa, a logística da família mudar, os horários, a mulher ter, nossa, deixa eu olhar para mim, não pode. Nossa, teve uma época que a gente não podia ir no salão, né? E aí, você vai se arrumar para quê? Tudo isso vai atrapalhando a autoestima da mulher, porque, diferente do homem, nós, mulheres, temos esse sentir muito forte. Então, eu tenho que estar com as minhas emoções e os meus sentimentos muito em harmonia para que eu possa me abrir para o sexo. Agora, o homem não, como ele não tem isso, ele não é cíclico, ele não passa ali pelas emoções, né? Não é que ele não passa como nós, e foi tirado isso deles. Então, eles estão sempre ali prontos, e nós não, nós precisamos ficar prontas. Só que para a gente ficar pronto, precisa de um monte de questão. Meus filhos têm que estar em segurança, eu tenho que estar bem emocionalmente, até fisicamente. Então, e isso trouxe muitos desafios para os relacionamentos, né? Mas não só para as pessoas que estão no relacionamento, para os solteiros também. Porque também tinha aquela fuga. Eu vou pro happy hour. Eu vou pro barzinho. Tinder, né? Vamos marcar um encontro sexual aqui. A gente está vivendo uma liberdade sexual que a gente nunca vivenciou antes, né? Desde a pílula que trouxe essa liberdade para a mulher poder ali olhar para a satisfação sexual, até, no entanto, a mulher era vista como reprodução, né? Como esse lugar de reprodução. E aí, a gente traz ainda em memórias uterinas, né? Esse fruto desse lugar. Eu tenho medo de transar, porque aí eu vou engravidar. Ouvi isso muito da minha avó, muito da minha bisavó. Nossa, porque era comum, 14, 15, saía de um parto e já estava grávida do outro. Né? Então, as mulheres cansavam. Olha, o nível de mulheres que morriam antes dos 50 anos eram altíssimos, tanto parto, né? Então, assim, tudo isso traz para a gente essas memórias, traz essas dificuldades, né? Por mais que hoje tá fácil, eu posso trabalhar, eu posso trazer o sustento para casa, eu posso ter um ajudante, mas a minha intimidade, a minha sexualidade, ela é minha. Não tem como eu partilhar com o outro. Não tem. E aí é só olhando para mim mesmo. Paula, você citou um aspecto dessa diferenciação da chave que liga um e que liga o outro, né? Qual é o papel também, como você disse, os meninos são educados de uma maneira, as meninas são educadas de outra, já vem de um processo, e qual também é o peso, por exemplo, do consumo de pornografia nesse processo? Né? Isso também interfere nesse entender o outro, compreender o processo de ligação, digamos assim, de um é diferente do outro. Podia falar um pouquinho disso? Sim, interfere e muito, porque a pornografia, ela é uma mentira. Ela não é a nossa realidade sexual. Existe uma grande diferença de um filme erótico com um filme pornográfico. O filme erótico, que eu sempre recomendo para os casais, é aquele que você olha o que está acontecendo e eu tenho facilidade de fazer, de eu sentir desejo.
Agora, o filme pornográfico é aquelas irrealidades. Muitas vezes, aquelas performances que, na maioria das vezes, não são prazerosas para a mulher, e sim para o homem, porque o homem que ele é muito mais visual, então o tempo todo, não que as mulheres não sejam, mas elas são menos. Então ele quer estar o tempo todo vendo, e aquelas posições da pornografia, ela sempre traz um lugar de o homem ser o dominante. Se você prestar bem atenção, as mulheres não têm voz no pornô. É sempre papéis de submissão, né? E aí, isso traz para o nosso inconsciente o que os meninos aprendem, né? Eu falo sempre para os pais, tomem muito cuidado, por isso que a educação sexual é tão importante. Não deixe que a pornografia ensine o seu filho a vida sexual dele, porque é uma mentira. Eu já atendi jovens que estavam tendo problemas, porque quando eles foram se deparar com a sua primeira atividade sexual, as meninas não eram como dos filmes. Partes íntimas das meninas não eram como dos filmes. E aí o rapaz, super jovem, paralisou. Paralisou, entrou num estado depressivo, tá? Mas isso traz para a vida do casal, o homem olha lá aquele filme, eu chego, eu quero fazer igual. A mulher olha aquilo, a maioria das mulheres, isso foi feita uma pesquisa, elas se sentem constrangidas do homem, primeiro, assistir, segundo, ele querer repetir. E aí foi feita uma pesquisa, por que elas se sentiam? Não era uma questão de ciúme, porque elas sabem que está lá, mas esse lugar de desvalor. Eu não sou o suficiente para a pessoa, o que eu estou fazendo, né? Porque só para a mulher se abrir para ver um filme já é muita coisa, né? Dentro do seu dia a dia. Mas eu não estou sendo suficiente, então traz toda essa dor para dentro dela que já não é fácil. Porque para a gente tudo não pode. Tudo que a mulher for fazer, ela é desqualificada. Né? Se a mulher sai e transa com 10, ela é desqualificada. Mas o homem, ele é garanhão. Nossa, pegador. Você fala para um pai, nossa, meu filho pegador. Mas minha filha não. Minha filha não. Então, é cultural. É cultural. E por mais que a gente tenha ganhado toda a liberdade, todos os direitos aí do feminino, essa questão da sociedade, da cultura, né, dessa repressão sobre a mulher, ainda é muito forte. Ainda é muito forte. Paula, quando a gente pensa na importância do sexo para a nossa vivência enquanto ser humano, não falo no sentido de procriar, que isso a gente já sabe, né? Mas qual que é a carga dessa energia que a gente carrega? Porque o sexo acaba sendo não só um ato em si, mas a gente tem uma energia sexual que implica todas as outras questões. Queria que a gente pudesse falar disso. Sim, a energia da sexualidade é a energia mais forte que existe, tanto é que gera uma vida. Eu nunca vi nada mais poderoso. E, erroneamente, aqui no Ocidente, é olhado essa energia somente para o sexo. E sendo que dentro do Tantra, nós olhamos essa energia para ser utilizada para tudo. Inclusive agora, estou te dando essa entrevista aqui, eu estou usando essa energia como informação. Então, se ela é uma energia nutridora, eu posso utilizar, claro, quando eu tenho conhecimento e plena consciência dessa energia, para tudo que eu precisar, inclusive para o ato sexual. Então, essa fonte geradora de vida, por exemplo, a pessoa que está depressiva, ela deixa de sentir prazer, como o prazer é tão importante, pelas coisas que ela mais amava fazer. Então, o processo depressivo é exatamente isso, essa ausência de prazer. Eu amava dançar, eu amava trabalhar, eu amava fazer aquilo e eu não tenho mais prazer nenhum. Então, o prazer, ele faz parte, né, o ser humano é o único animal, né, e utiliza o sexo para esse fim de prazer. Pode ser sim para procriar, mas esse lugar de prazer, ele é muito importante, né? E não, a gente não pode ter satisfação sexual. Satisfação a gente tem a comida, coisas que a comida também pode ser prazerosa, mas se eu for buscar na comida uma fonte de prazer, provavelmente eu vou comer muito. Mas a minha vida sexual, ela tem que ser prazerosa. E as mulheres, por exemplo, que têm dificuldade, as mulheres inorgásticas, com baixo libido, pouca lubrificação, normalmente elas
uma fuga de algo. Pode ser na comida, pode ser em compras, e aí pode comprar sapato, roupa, curso, decoração, porque o ser humano, ele precisa dessa energia vital, essa energia do prazer, essa energia geradora. E a mulher, muitas vezes as pessoas falam assim, não, mas a mulher, ela não tem o fogo do homem. Ela tem, sim. Ela tem um fogo muito maior que o do homem. É como se fosse um fogão de lenha ali. Quanto mais você coloca a lenha, mais ela está aquecendo ali. Só que esse fogo demora. Não é um fogo micro-ondas. O homem é um fogo micro-ondas. A gente apertou o dedo, ele tá pronto. Só que aí esse foguinho dura 5 minutos. E nós, dependendo do nosso ciclo menstrual, pode durar ali, para esse fogo ser ativado, eu sempre brinco, é fogão, além, dia de chuva. Pode ser de 5 minutos, como pode ser 40 minutos. Só que quando pega mesmo, ela fica ali horas. É que nós não somos acostumados a lidar com isso. É rapidinho, tem que ser isso, a não colocar o sexo como uma prioridade na minha vida. Quando eu coloco como o sexo como prioridade, automaticamente eu ativo outras áreas. Por exemplo, dinheiro. Dinheiro vem do sexo, que é essa fonte de prazer. Quando eu estou conectada com essa fonte de prazer, automaticamente eu me conecto com todas as oportunidades prazerosas do universo. E tem coisa tão prazer, né? O dinheiro também é prazeroso, você ganhar dinheiro, você ser bem remunerado. Então, é muito comum a gente começar processos de atendimentos tântricos e as mulheres depois chegarem e falar isso. Nossa, Paula, olha, apareceu um negócio, fui promovida, vendi uma coisa. Por quê? Ela acessou esse lugar de prazer. E esse lugar de prazer, ela traz empoderamento, ela começa a ver, enxergar coisas que ali naquela tristeza de não acessar o prazer, ela não enxergava antes. É muito comum, tanto o homem quanto a mulher, mas a mulher eu sempre dou um ênfase maior, porque o homem, por mais que erroneamente ele está em contato ali com a pornografia, ele está em contato com a energia. Estão sempre, você vê uma roda de amigos, eles estão pensando, eles estão falando, a maioria é mentira, mas pelo menos eles estão pensando e falando. Aí você vê a mulher, até para falar de sexo é risinho, é escondidinho, é no salão, e tal. Raramente alguém está numa roda e eu não preciso falar das minhas particularidades, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Eu posso falar de forma social, de forma comum, como a gente está conversando aqui agora. Porque é uma fatia da minha vida muito importante. O prazer, o sexo, a sexualidade. Não saia daí, a gente volta já já.